foi a maior experiência espiritual assim que o senhor já teve, que o senhor considera já ter tido e que possa contar aqui, né? Porque tem coisas que não dá para contar. Eu já tive muitas experiências pessoais com Deus, assim, pessoal mesmo, íntima mesmo, de revelação. Eu costumo dizer que eu não tenho mais o direito de dizer que Deus não existe, porque ele se revelou para mim. Hoje eu falo igual Jó, sem nenhum medo de errar. Eu não conheço mais a Deus apenas de ouvir falar. Ele se revelou para mim. E essa primeira experiência, e a mais marcante de todas, foi em 2006. Em 2006 eu comecei a passar mal e fui acometido de uma enfermidade que eu fui desiludido pela medicina. Não digo desenganado, mas fui desiludido, porque depois de fazer N exames de todas as formas, ressonância magnética, enfim, tudo que você possa imaginar que havia de tecnologia naquela época, de recursos da ciência médica, eu fiz. E não foi detectado nada. Até hoje, nunca se detectou. E um dia o Dr. Macedo, com mais 4 médicos que estavam me acompanhando, me chamou numa salinha lá e simplesmente olhou para mim e disse: a gente não tem mais o que fazer por você. Ele não usou a expressão, eu estou te desenganando, você não tem jeito, nada disso. Ele não falou isso. Mas ele simplesmente me chamou a minha esposa, eu era bem jovem ainda, e a minha esposa também. E ele disse: a gente não tem mais o que fazer por você. A gente não descobre nem o que você tem. Nem o que você tem a gente descobre. E como ele sabia que eu era pastor, porque eu já tinha dito para ele que era pastor, ele disse: já que você é pastor, vá para casa buscar o seu Deus. Eu lembro que a única coisa que eu falei foi que eu olhei para ele e disse: isso era tudo que eu queria ouvir, doutor. E saí dali desiludido mesmo. Falou: não tem mais o que fazer por você. A gente não sabe nem o que você tem. E eu lembro que era domingo de carnaval daquele ano. Não sei se era mês de fevereiro, acredito que era mês de fevereiro, eu não sabia que ia acontecer, então... Eu tinha acabado de aceitar Jesus. Era domingo de carnaval daquele ano de 2006. Por volta de aproximadamente meia-noite eu comecei a morrer. Meu Deus. Foi um desespero para minha esposa, eu vi ela gritando que... Só ouvi os últimos gritos dela: meu Deus, não me deixe viúva agora que eu sou muito jovem. E eu uso a expressão comecei a morrer, numa força de expressão. Eu comecei a sair de mim. Não sei se, faço igual as palavras do apóstolo Paulo, não sei se foi um arrebatamento, se eu morri, enfim. Eu sei que o meu espírito saiu do meu corpo. E eu vi o meu espírito sair do meu corpo. E eu fui parar em um local que era um gramado. A princípio era um gramado. E aquele gramado, as pessoas... Era uma quadra de gramado, com 5 jogadores de um lado e 5 jogadores de outro, de um esporte que eu nunca vi na minha vida e não sei nem se vou ver até morrer. Eram 5 pessoas de cada lado com taco de golfe e a bolinha era a bolinha de golfe. Só que jogavam 5 pessoas de um lado e 5 do outro, e o buraco da bolinha cair era no meio da quadra, e quem vinha com aquele taco e colocasse ali ganhava a partida. E o time que eu estava do lado, ou que estava do meu lado, melhor dizendo, conseguiu jogar aquela bolinha dentro daquele buraco. E eu fui lá buscar. Quando eu cheguei, pastor Gabriel, você está pedindo para eu falar a minha maior experiência, quando eu cheguei naquele buraquinho, que eu fui pegar a bola, ele não era mais um buraco comum, ele era um abismo. Ele não tinha fundo. Meu Deus. E quando eu olhei para dentro daquele abismo, eu vi um dragão escalando numa velocidade terrível. E eu assustei e saí correndo. E aquele dragão saiu de dentro daquele abismo. Ele pisava as pessoas como se fossem caixas de fósforo. Ele pisava alguns prédios de 3 andares que haviam ao redor do gramado como se fossem caixas de fósforo. E aquele dragão começou a me perseguir para me matar. Tudo isso nessa visão que Deus me deu. Não sei se morto ou arrebatado. Mas eu sei que foi no domingo de carnaval de 2006. E aquele dragão começou a me perseguir para me matar. E eu comecei a fugir dele. Só que chegou num momento que eu não dei mais conta de correr. Eu cansei. E era uma rodovia, tipo uma BR.
Asfalto, mato de um lado e mato do outro, eu parei e ele me alcançou. Quando ele me alcançou, que ele tentou me devorar, eu vi quando o exército, soldados do exército me cercou. Não eram anjos, eram homens. Mas eu sabia que era espiritual. Meu Deus. E todas as vezes que aquele dragão tentava me devorar, o exército bombardeava. Aqueles soldados bombardeavam e ficou aquela guerra. Nem o dragão conseguia me devorar e nem os soldados conseguiam matá-lo. É como se estivesse só combatendo. Sim. Chegou um momento que aquele dragão estava tão debilitado já de tanto ser bombardeado, que ele já cambaleando, olhou para o exército, olhou para mim e disse: eu não vou sair dessa. Ele se referia ao cerco, né? Que o exército, os soldados tinham feito um cerco ao nosso redor. Ele disse: eu não vou conseguir sair dessa. Mas olhou para mim e disse: eu vou, mas eu levo ele comigo. Meu Deus. Quando ele disse isso, eu vou e levo ele comigo, eu vi, pastor Gabriel, eu vi quando a mão direita do meu Deus Glória. apareceu entre ele e eu fazendo uma barreira. E a mão direita do meu Senhor era maior do que aquele dragão. E eu ouvi, o dragão falou em português claro para eu entender. Ele disse: eu vou e levo ele comigo. E saiu uma voz da mão direita do meu Deus e disse: ele você não leva. Glória. Porque ele é meu. Aleluia. A mão do meu Senhor se virou para aquele dragão, ele explodiu. Meu Deus, que forte. E o Senhor me pegou com esses 2 dedos, eu nunca vou esquecer. A mão do meu Senhor me pegou. Era tão grande que me pegou com a pontinha dos dedos aqui no meu ombro direito. E saiu me tirando daquela situação que as minhas pernas faziam isso. E eu ouvi a voz do meu Senhor, me emociono. Estou procurando aqui não me emocionar para não... Mas é difícil a gente contar essas coisas sem se emocionar. Eu ouvi a mesma voz que diz: ele você não leva porque ele é meu, a mesma mão e a mesma voz quando estava me tirando falava ao meu ouvido: vai campeão, vai campeão, vai campeão. Quando ele falou 3 vezes, um exército celestial emendou: vai campeão, Glória. vai campeão, vai campeão. O meu espírito retornou ao meu corpo. Isso já era madrugada e não parou aí, pastor. Eu vi quando meu Senhor Jesus adentrou meu quarto. Glória. Era apenas uma silhueta. Eu não vi o rosto dele, eu não vi o físico, mas eu vi o formato de um homem, uma silhueta, e era o meu Senhor. Glória. E quando ele chegou, eu falei com ele, digo: Senhor, que campeão é que eu sou coisa nenhuma. Eu não sou campeão, Senhor. Campeão é o Senhor que me livrou daquele dragão. E o meu Senhor falou comigo. Aí já não era mais no ouvido em português, era no meu coração. Até a mão foi no meu ouvido, quando falava vai campeão. Depois que ele entrou, já não era mais no ouvido que eu ouvia, era no meu coração. Ele ali presente, mas eu ouvia. Você sabe o que eu estou falando, né? Quem é crente sabe quando Deus fala na alma da gente, no coração. Ele estava presente, mas eu não ouvia mais em audível. E ele falava ao meu coração. Quando eu disse para ele que campeão é que eu sou, ele falou ao meu coração: não, meu filho, eu não sou campeão, eu sou o campeão dos campeões. Glória. E tu és um dos meus campeões. Aí eu perguntei para ele: meu Senhor, quem sou eu, um miserável pecador, cheio de falhas, de defeitos, para o Senhor vir pessoalmente e se revelar para mim e vir me socorrer? Nunca esqueço das palavras do meu Senhor falando ao meu coração. Ele ali do meu lado, mas falando ao meu coração. Nunca esqueço ele me dizendo: meu filho, tem horas que para socorrer os meus eu mando homens. Tem horas que para socorrer os meus eu mando anjos. Mas tem horas que para socorrer os meus eu venho pessoalmente. E hoje eu vim pessoalmente te socorrer. Aí ele me disse: lembra de Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha de fogo? Eu disse: lembra. Ele disse: eu não mandei, eu fui. Glória. Eu era o 4º homem da fornalha. Lembra de Daniel na cova dos leões? Eu disse: lembro. Ele disse: eu não mandei, eu fui. E ele me disse: hoje eu vim para te socorrer.
eu sou o teu Deus. Essa foi a maior experiência que eu já tive com Deus.